Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Will, vocês estão no canal Classic Edition Toys e estamos de volta aqui para mais um review de figuras de ação, trazendo uma figura da linha Masters of the Universe Masterverse, da Mattel, o esqueleto Bárbaro, como é chamado aí, como ficou apelidado, né? Que é a versão New Eternia do personagem. Isso aí. Enfim, conseguimos trazer mais um vídeo aqui pra gente, mais um review. Tava com saudade também tava sentindo falta de fazer esses vídeos. As coisas estão se organizando um pouco mais aqui em casa, então a gente pode começar a voltar à normalidade aqui, né? Trazer vídeos de uma forma mais regular aqui. Então a gente fez uma enquete, perguntou qual seria a linha que o pessoal gostaria mais de ver. O pessoal votou por Masters of the Universe. Esse esqueleto aqui já estava aguardando um tempo aqui para eu revisá-lo, já que o He-Man Viking, que é o parceiro dele aqui da Wave, já faz tempo que saiu. Então, inclusive que a gente fez até vídeo dele aqui, então vamos trazer o vídeo do esqueleto, né? Do seu arqui-inimigo. Então a gente pode começar como sempre aqui falando da sua embalagem. É essa embalagem antiga hoje em dia dos Masterverse. Essa aqui é uma figura da Wave 4 da linha, então já faz bastante tempo, é lá de 2022, a época que ainda vinha motor aqui para o Brasil de forma oficial, nas mais diversas lojas aí, no e-commerce, nas lojas físicas, enfim, né? Outros tempos aqui, uma figura de 2022. Uma pena, né, que a gente está vivendo essa atual realidade aí de Mestres do Universo aqui no Brasil. Mas enfim, voltando aqui, a gente tem então a caixa antiga, que é aquela caixa que vai ficando azul, descendo vai ficando preto. Temos aqui o nome do personagem com a afiliação dele, no caso aqui é New Eternia, que é esse conceito que criaram nos Masterverse, em que a gente tem personagens que podem ficar na sua aparência um pouco mais clássica, mas também remetem a alguns conceitos primordiais de quando os personagens estavam sendo criados lá no comecinho da linha Vintage, né? Então é por isso que nós temos esses itens diferentes nesse esqueleto bárbaro aqui, e é o que a gente vai ver exatamente nesse review. Além disso, nós temos aqui do lado uma arte bem legal do esqueleto, aqui o esqueleto clássico, como eu falei, e aqui ele nessa forma New Eternia, né? Um pouco mais amedrontador, um pouco diferente, né, com essa barbichinha aí. E aqui nós temos o nome do personagem, a parte de baixo, questões legais e de segurança, e quando a gente vê aqui atrás, uma arte bem legal do personagem, exatamente aqui o esqueleto nesse visual novo aqui, todo diferente, com um capacete ao invés de um capuz. Aqui a Havoc Staff, como sempre, eterna companheira aqui do personagem. E embaixo aqui nós temos o checklist das figuras da Wave 4, onde nós temos, além do He-Man do esqueleto New Eternia, né, o He-Man Viking e o esqueleto Bárbaro, nós temos a Teela clássica da versão Revelation aqui e o aquático no visual depois dos eventos que acontecem lá no desenho Revelation, em que ele fica inclusive caolho, tem cicatrizes e tal. Aqui, com tudo isso colocado, então vamos abrir essa embalagem desse esqueleto, ver como é que ele ficou aqui nessa nova versão New Eternia. Bora lá então! Prontinho, aqui está ele, o nosso perverso senhor da destruição, em sua versão New Eternia, pronto para a gente ver aí como é que ele ficou, ver os seus detalhes. A gente já começa, como sempre, falando da sua altura. Ele está aqui com um pouco mais de 17 centímetros, se a gente considerar o topo aqui desse elmo, desse capacete dele, aí ele chega até nos 18, dentro do padrão esperado aí da linha, porque é a escala da linha Masterverse, né? São de figuras de 7 polegadas aí, então são figuras de 17, 18 centímetros mais ou menos. E também é o esperado porque, como a gente pode ver aqui, ele tem o padrão básico do corpo dos Masterverse, né? A gente nota aqui, especialmente por esse torso aqui, né? O tórax, o abdômen é bem parecido, é igual na verdade com o dos demais personagens que a gente encontra por aí. Além da parte de coxa aqui
da parte do joelho, perna, é bem parecido com as demais figuras aí, com o padrão, né, reaproveitamento de bases que faz parte aí da fabricação, faz parte da história de Motu. Diferente que a gente tem aqui na construção, nós temos os antebraços, que aí tem essas pontas aqui, que lembra muito a figura vintage do próprio esqueleto. A gente nota inclusive também que ele tem um tom bem pálido aqui, se a gente comparar com o esqueleto Revelation que saiu antes, que tem um azul um pouco mais forte, puxando até um pouco mais para um pouco de roxo, né? Esse aqui não, tá um azul bem clarinho aqui, bem cor do céu mesmo, bem pálido, bem diferente aqui. A gente nota também aqui nas suas canelas essa proteção aqui com esse desenho de morcego. Isso inclusive lembra artes do Mark Taylor, das primeiras artes aí que ele criou. Não é exatamente a primeira que eu vou falar daqui a pouco, mas uma das primeiras, quando foram chegando aí na definição da aparência do esqueleto. Outra coisa que a gente nota também são os pés. Agora não são aqueles pés de bicho, são pés de humano, vamos assim dizer, mais ou menos, né? Tem 5 dedos, mas tem essas unhas compridas aqui, como se fossem garras, né? Da mesma forma aqui nas mãos dele nós temos unhas compridas aqui. Estão esculpidas, mas não estão pintadas, né? Nem aqui nas mãos e nem aqui nos pés. Mas até eu podia ter dado um caprichozinho maior aqui nessa parte e pintar aqui nessas unhas, ter uma cor diferenciada, podia dar um toque a mais. Inclusive aqui nesses morceguinhos aqui nas canelas dele, nas artes originais até tinha uma cor mais amarelada aqui, esse morceguinho. Interessante, podia ter colocado também. Esse cinto dele aqui lembra muito da figura vintage também, inclusive o fato de termos aqui 5 faixas na frente, o que é bem legal, também lembra como era da figura vintage. Tem uns detalhes aqui de escultura, inclusive uns cortes, ó, bem legal. A gente nota aqui que tem uns detalhinhos que fazem a diferença, mas não parece ter pintura nem sombreamento não, é simplesmente plástico chapado, como a gente nota aqui também, né? E essa aparência aqui dele lembra couro. Bem interessante, legal a forma como eles construíram aqui. E é uma construção só, né? Uma escultura só aqui, mas dá a impressão de que seria essa parte de couro aqui por cima do calção de pelos que todo mundo em Eternia possui. Além disso, nós temos aqui a parte que é removível. Nós temos uma capa de tecido, que é bem o padrão dos Masterverse. Masterverse gosta de usar capa de tecido. E aqui nós temos uma parte como se fosse de uma armadura, né? Um peitoral aqui que é solto, é bem solto. Eu até preferiria que fosse um pouquinho mais preso, né? Fica estranho, às vezes você vai posear, fica numa posição meio estranha, muda um pouco, enfim. Mas está aqui, é uma forma legal. Tem aqui esse desenho, é legal também, bem feito. Tem detalhe aqui diferenciado, inclusive, não é só plástico esculpido. Por exemplo, a gente nota aqui tem a parte fosca e tem a parte mais brilhante, interessante também. E aqui sobre os ombros dele, que é do colete que ele tá aqui por baixo, que a gente já vai ver, mas tem também essa aparência de couro, assim como é aqui nas faixas do cinto. E a gente vem aqui no seu rosto. O pessoal estranhou um pouquinho na época, quando saiu, viu o esqueleto aqui de capacete, mas ele meio com uma certa barbicha, né? O pessoal falou, pô, mas esqueleto com barbicha, que história é essa? O que é isso? Isso aqui, na verdade, gente, como eu falei lá no começo do vídeo, os New Eternia, apesar de terem a possibilidade de você deixar os personagens com uma aparência um pouco mais clássica, você pode também deixá-los com uma aparência que lembra os primeiros protótipos, as primeiras artes, quando estavam desenvolvendo os conceitos dos personagens. E é o caso aqui. O esqueleto, quando foi concebido inicialmente, a primeira arte de todas do Mark Taylor, ele tinha uma aparência que tinha essa barbicha aqui, né? Eu vou deixar até aqui a arte dele. Ele tinha uma aparência que era bem mais bárbara, bem mais monstruosa, não se parecia com o feiticeiro que nós temos hoje em dia. E logo depois essas artes foram descartadas, aí ele foi chegando em aparências que nós tínhamos mais próxima aí da versão final do personagem. Mas aqui essa barbichinha é uma reminiscência disso aí. Legal terem colocado, terem se lembrado disso. Hoje em dia, na linha Classics, para homenagear o Mark Taylor, inclusive, criaram um personagem novo com aquela aparência que é o Demon Man hoje em dia, mas aqui colocaram nesse esqueleto aqui. Hoje em dia até a linha Origins também está homenageando. O Demon Man virou um personagem e hoje em dia ele faz parte aí do cânone Motu, né, da parte de personagens de mestres do universo. Além disso, só para terminar aqui a análise
dessa head aqui nós temos um elmo, um capacete bem legal, bem feito, inclusive também tem detalhes que são mais foscos e mais brilhantes, inclusive aqui na parte da frente, aqui na testa, tem um brilho metálico, inclusive mais prateado, uma pedra preta aqui, bem feito, bem legal. A head aqui, ela tá com amarelo esverdeado, para lembrar bem a cor da figura vintage mesmo, o que é bem interessante. Quando a gente tira aqui, para terminar aí as análises gerais da figura, temos o colete. Colete aqui que é diferente do colete do esqueleto Revelation e tá bem mais legal, não é uma parte que solta aqui em cima, que eu achei bem ridículo aquilo lá, não gostei daquilo lá. No esqueleto é solto, né? No Faker ficou legal, pelo menos que eles colaram, né? Mas no esqueleto fica feio, fica solto, desencaixa aqui em cima. Aqui não, aqui é uma parte só, inteiriça, tem espaço para você colocar a espada do esqueleto, legal aqui. E aqui nós temos as tiras, da mesma forma que era na figura vintage. A figura vintage era reto aqui e uma no meio. Aqui não precisa, tá só passando aqui e você pode tirar da mesma forma. Aqui temos também bastante detalhe. Aqui, inclusive, nós temos detalhes de pintura, né? A gente vê aqui que o morceguinho por sobre o capuz aqui, essa parte do colete, ela é mais metalizada, tem uma pintura mais metalizada, que ficou bonito. Aqui no símbolo também dos ossos cruzados também tá metalizado, e a pedra aqui com um tom mais rosado aqui, meio lilás, bem legal, tá bem interessante aqui. Fora os detalhes de escultura aqui das tiras que correm por trás, por baixo do braço aqui, aqui por cima do ombro, tá bem feito, tá legal, é um esqueleto que tá muito bem feito aí. Parabéns a Mattel. Como eu falei, tinha uns detalhezinhos de pintura que podiam ter dado um trato maior, né? Um sombreamento, porque no corpo não tem nada, é plasticão puro e simples, mas é uma figura que, no geral, tá bem feita. Vamos passar agora para falar das articulações. Como é uma figura que usa muitas bases comuns aí da linha Masterverse, então a gente vai ter o padrão exatamente da linha, nada muito novo, mas que são figuras bem articuladas aí se a gente comparar com outras linhas, inclusive da própria Origins, né? A gente tem aqui a articulação da cabeça que gira para os lados, pode subir até aqui, pode descer. O elmo não fica atrapalhando não, o que atrapalha um pouco mais é até o colete dele aqui. Esse elmo subiu um pouco mais, mas se move bastante porque tem aquela ball joint aqui na cabeça. Eu até achei ela um pouquinho molinha demais aqui na minha figura, né? Acredito que se você tiver essa figura aqui também pode não ter essa questão que o meu aqui tem. Temos aqui articulação no ombro junto ao tronco, né? Ela pode subir o braço até aqui, pode girar 360 graus, o colete não fica no caminho, é bem molinho aqui essa ombreira. Temos articulação aqui no bíceps, articulação dupla aqui no cotovelo, permite dobrar bastante aqui. Inclusive nós temos também a articulação aqui no punho, que pode girar, pode subir, pode descer. Temos articulação aqui entre o tórax e o abdômen, né? Que pode, além de girar para os lados, pode virar aqui, pode subir até aqui, pode descer esse tanto aqui. Ela é bem interessante, né? Ela até fica um pouquinho discreta. É que os personagens Motu aí normalmente estão sem camisa, né? Andam mais sem camisa, então a gente normalmente as vê. Mas se for um personagem que tem um colete inteiriço, fechado aqui, você poderia mover e nem veria nada aqui, porque ela é bem esguia aqui essa escultura. Tem gente que não gosta, acha que eles deveriam ser maiorzões por conta de ser Motu e tal, mas eu gosto dessa base aqui que construíram os Masterverse, muitos deles, né? Pelo menos as figuras mais básicas. Aí temos articulação aqui também na cintura, que pode girar. Temos articulação aqui junto ao quadril, pode abrir as pernas até aqui. Tem aqui as articulações de ball joint também, que ele pode também ir para frente até aqui. O calção também não fica muito no caminho não, pode ir para trás, mas nem é tanto calção atrapalhando, é mais aqui a escultura mesmo e a forma como ele se move, então não é nada que possa ficar impedindo a articulação. Temos corte aqui na coxa, temos articulação dupla aqui no joelho também, inclusive que permite dobrar bastante. Olha só quanto que dobra esse joelho aqui. Temos aqui um cortezinho na bota, na canela, que pode girar. Temos aqui então a articulação no calcanhar, que pode descer até aqui, pode subir até aqui, e tem aquele joguinho que eu sempre falo, que é mó legal para você posear a figura, colocá-la em outras posições e tal. Então é uma figura que está muito bem articulada aqui, padrão da linha Masterverse.
Vamos falar agora dos acessórios. Os primeiros que a gente cita aqui é um par de mãos extras. Nós temos uma mão esquerda extra e uma mão direita extra. Uma mão espalmada e um punho cerrado, caso você queira trocar aí as posições, deixar o personagem em poses mais dinâmicas, às vezes dando soco e tal. Então tá legal, esperado aí dentro da linha ter um parzinho de mãos extras, né? Além disso, nós temos uma Havoc Staff, uma nova Havoc Staff aqui, uma escultura bem interessante, tá bem assustadora aqui essa cabeça de carneiro, inclusive com presas, né? Carneiro com presa, interessante, com dentes pontiagudos, mas tá bem assustadora, tá bem bonita, né? Interessante, cheia de detalhes na escultura aqui, porém eu faço a ressalva. Poxa vida, Mattel, faltou uma pinturinha aqui, né? Se colocasse uma tinta aqui nessa Havoc Staff, imagina que legal aqui, uma pintura cor de osso, uma sombra aqui, pintar os chifres, ia ficar bem mais legal. Desse aspecto aqui, desse plasticão roxo, fica com esse jeitão de brinquedão, né? Faltou um certo cuidado aqui, um esmero aqui, para deixar esse item mais legal. Além disso, nós temos uma espada aqui curvada, uma cimitarra, se é que a gente pode dizer assim, e isso aqui é uma referência também ao Demon Man, ao protótipo, à arte original do esqueleto, que ele tinha uma espada nessa aparência aqui. Bem legal, bem interessante ver o esqueleto com esse item aqui, faz toda a diferença essa homenagem, bem legal. Inclusive essa aqui já tá mais detalhadinha, né? Temos aqui a empunhadura nesse plástico dourado mais metalizado, que já dá uma diferenciada, né? Já fica um aspecto mais legal, porque quando você pinta aqui a lâmina nesse tom de prata, de metal, aí já fica legal, olha só. Pouquinha tinta, né? Só jogou tinta aqui em cima, fez no plástico dessa cor, jogou uma tinta aqui, olha aí, uma espada que tá bem feita. Inclusive ela tem detalhes de escultura aqui, ó, marcas de batalha, faltando partes aqui na lâmina, ou seja, uma espada que foi muito usada. Legal aí, parabéns a Mattel nessa espadinha aqui, além da homenagem, o cuidado que tiveram para recriá-la aqui. E por fim, temos uma cabeça extra. Uma cabeça extra aqui do esqueleto, que tá bem parecida com a da figura vintage. Ele fica aqui num tom amarelo esverdeado, o fundo dos olhos vermelhos, ao redor aqui o preto. Olha só o capuz com detalhes de tecido. Legal, bem feito. Legal, Mattel. Se tivesse uma pintura preta aqui embaixo, aqui no capuz, ó, ia ficar mais legal ainda, para dar a impressão de que tá aquela caveira assim no meio das sombras, né? Mas tá uma cabeça legal. Então, se você quiser deixar o seu esqueleto com uma aparência vintage, é simplesmente tirar aquela capa, né, aquela armadura e colocar aqui e pronto. Aí, tá um esqueleto vintage aqui pra gente, né? Muita gente fez isso, né? Porque a galera queria um esqueleto com aparência vintage e venhamos e convenhamos, o esqueleto Revelation não tem uma aparência tão vintage assim. Esse aqui, se você queria um esqueleto para lembrar da figura vintage na coleção até a ocasião, hoje em dia tá saindo aquela Vintage Collection, então temos outras opções. Mas até então, se você queria um esqueleto mais vintage, esse aqui era a melhor opção para você aí que tinha no mercado. Então, e fica bem legal mesmo, realmente se parece com um esqueleto antigo. E aqui a gente tem a comparação de duas figuras Masterverse Neo Eternia, exatamente He-Man e esqueleto, para a gente ver aí os conceitos diferentes que utilizaram para criar essas figuras. A gente nota aqui então exatamente o He-Man Viking e o esqueleto bárbaro, que é assim que foram apelidados aí pela galera, né? Então a gente vê aí as diferenças que eles têm com relação às versões clássicas dos personagens, mas que mesmo assim a gente consegue reconhecer os dois personagens. E aqui a gente compara o esqueleto Neo Eternia com outras figuras. Aqui eu deixei ele com a aparência mais clássica para a gente ver aí as semelhanças com outras duas figuras, com o esqueleto também Masterverse, mas Revelation, e o próprio esqueleto Vintage aqui. A gente nota que o esqueleto Neo Eternia, quando fica com essa aparência, tem muitos elementos desse aqui. Olha só o morcego aí no colete, o detalhezinho aqui do cinturão, bem interessante. A coloração, né, amarela esverdeada que a gente tem aqui no rosto. Apesar do esqueleto Revelation ter também detalhes como morcego e tal, ele é um pouco mais distinto, tem uma certa liberdade criativa aqui por conta da própria animação. Essa face aqui, eu não acho ela ruim e tal, né? Eu gosto até do capuz ser pontudo e tal, o que eu acho que ele tem os dentes muito grandes. Então, no final das contas, essa head aqui
é mais parecida com essa aqui do esqueleto vintage, então por isso a gente acredita mesmo que muita gente preferiu ter esse esqueleto aqui na coleção para representar o personagem. A gente nota também a diferença da tonalidade de cor da pele dele, do azul, né? O esqueleto Revelation tinha um tom bem diferenciado aí, indo um pouco até meio que pro roxo, um azul meio arroxeado aí, se a gente comparar com esse aqui que é um azul bem pálido, ainda mais pálido que desse aqui que é um azul bem clarinho. E aqui, por fim, a gente faz uma última comparação, coloca o esqueleto de novo na sua aparência New Eternia para compará-lo com o Demon Man da linha Motu Classics que eu tenho aqui, para a gente ver aí no que eles se assemelham. Exatamente a barba, né? Logicamente a barba desse aqui é mais comprida, ele tem uma barbichinha só aqui, mas ele tem uma face meio de caveira, meio de monstro, né? Tá meio uma transição aí entre pele e osso. É bem assustador esse Demon Man aqui, que é, na verdade, a primeira imagem que o Mark Taylor concebeu para o esqueleto, na primeira arte dele, e aqui ela está transcrita em forma de figura de ação na linha Classics. A Mattel quis homenagear o Mark Taylor e fez essa figura aqui, que hoje em dia é um novo personagem, né? É o Demon Man. Então a gente vê aqui da onde foi tirado essa aparência aqui dessa barba para o esqueleto. Tá aqui, então, do primeiro esqueleto criado pelo Mark Taylor. Aí está, pessoal, este foi o nosso review do esqueleto New Eternia da linha Masterverse da Mattel. Uma figura que tá bem interessante, a gente pode falar, ela tem vários detalhes, várias partes novas aí, coisas novas, não apenas no colete, escultura, mas até na construção do corpo dele aqui também, o que é meio que uma certa novidade, né? É uma coisa que vem a somar aí quando a gente fala de Motu. Tem alguns contras, como eu falei, especialmente na questão de pintura, né? Faltou um cuidadozinho aí maior, podia ter uma pintura nas unhas dele, também aqui nas canelas, um sombreamento no corpo também ia ser legal, mas a gente sabe que não é muito o padrão que a gente encontra na linha Masterverse. Então tá dentro do esperado, é uma figura que tá bem interessante aí, se você curtir, inclusive esses aspectos aí de fundo histórico da criação dos personagens, a história de tudo isso, como é que eles foram criados, inclusive ele traz também isso, tem esse aspecto aí. E sei também que pelo fato dele poder ficar numa aparência mais clássica, muita gente procurou esse esqueleto aqui exatamente para deixá-lo com aquela aparência e não essa. No meu caso aqui, como eu coleciono várias versões, especialmente de He-Man esqueleto, que eu gosto de ter meio que um He-Man verso e um esqueleto verso, eu vou querer deixar ele nessa aparência aqui, que o pessoal normalmente chama de esqueleto bárbaro, mas para mim tá meio que mais para um cavaleiro, né? Meio que uma armadura aqui, com capa e tal, capacete, então eu acho que ele tá mais um jeitão de cavaleiro do que até de bárbaro. Mas eu entendo aí o apelido que ele ganhou, então ficou e eu vou deixá-lo até nessa aparência aqui, e que me deixa também aquela head extra que é clássica, propor uma outra figura aí que me agrade mais. E aí, se você me perguntar se compensa ter essa figura ou não, eu acho que compensa sim, eu acho que tem vários méritos aí a figura, é uma figura bem interessante. Se você seja colecionador assim de Motu, de várias versões, de várias linhas, ou um comprador casual aí que quer ter uma figura para representar o personagem, essa figura aqui vai suprir os dois públicos, então eu acho que é bem válido. Porém, ele tá mais difícil de ser encontrado hoje, uma figura de 2022, ele chegou numa época aqui no Brasil que estava vindo figuras bastante, né? Ele foi vendido aqui no varejo nosso comum, hoje em dia já não tá mais, até por conta disso, né? Motu tem muito disso, né? Chega uma época, tá disponível, depois some e aí fica meio raro, fica na mão de colecionadores ou vendedores secundários, né? Que é como você vai poder encontrá-lo hoje em dia. Dá para encontrar aí no e-commerce por alguns vendedores secundários ou grupos aí de colecionadores, dá para achar. Não sei como é que ele tá na base de preço hoje, não é uma figura rara, mas pelo fato de ter sumido do mercado, pode ser que esteja chegando aí alguns valores um pouquinho mais altos, né? Então, se você ainda não tem, se interessou por conta desse vídeo aqui, interessou no personagem, vou recomendar para você aí desejar uma boa caçada, beleza? Desejo sorte aí na sua busca. E se esta é a primeira vez que está nos visitando, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Inscreva-se aqui no nosso canal para acompanhar os nossos vídeos, acompanhar as nossas postagens. Nós temos vários vídeos aí de figuras de ação, especialmente de Mestres do Universo. É meio que um carro-chefe aqui do nosso canal. Tem muito vídeo de Motu, então se você curte o tema, vai com certeza gostar aqui do nosso canal. E além de deixar um joinha aqui pra gente, compartilhe com seus amigos também, inscreva-se,
dê essa força aqui pro nosso canal, que o nosso canal deu uma crescida bem legal aqui esse ano. A gente tá daqui a pouco chegando a 1000 inscritos, então a gente torce aí para que o nosso canal consiga chegar a cada vez mais pessoas. E se você puder nos dar essa força, vai nos dar uma ajuda enorme, beleza? Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até lá!